Esse assunto é um assunto tão relevante, queridos, que no ano de 1930, um missionário chamado Donald McBrevin, um americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo esta mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Este homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de um Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McBrevin foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas: liberalismo de um lado e o seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas duas frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. Veio Peter Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, e encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica: que de igrejas entre 100 membros a 10 mil membros, na pesquisa, o que foi identificado é que o que levou essas igrejas a um crescimento saudável foi pregação e oração. O IBGE aponta um crescimento expressivo da igreja evangélica brasileira. Já somos cerca de mais de 50 milhões de evangélicos em nosso país. Somos 30% da população dessa nação. Esse fenômeno é admirado no mundo inteiro. Quando a igreja evangélica recua na Europa e na América do Norte, a igreja evangélica avança no Brasil. A pergunta é: que igreja? Que evangelho? E eu tenho minhas dúvidas se de fato é o evangelho de Jesus que está crescendo, se é a igreja evangélica que está explodindo no Brasil. Porque o que nós estamos assistindo muitas vezes é um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho sincrético, um evangelho eivado de misticismo, paganismo, e não é este o evangelho da graça do Senhor Jesus. Temos que voltar ao evangelho e pregar a palavra. No meu entendimento, queridos, a pregação da palavra é tão importante porque ela vai corrigir, no meu entendimento, 4 dos grandes problemas que a igreja está enfrentando hoje. Primeiro, problema do liberalismo. O liberalismo é fruto do iluminismo, do racionalismo. Ele chega com a seguinte colocação: eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente entende. Preste atenção nisso.
A fé cristã é racional, mas ela é mais do que racional, ela é supra-racional. Por exemplo, eu não consigo entender com a minha razão como Deus, sendo um só, subsiste em três pessoas distintas. De tal forma que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Nós não somos politeístas. Eu não posso entender com a minha razão como é que o Deus que transcende, é transcendente, é maior que tudo que Ele criou, pode se fazer carne, entrar no ventre de uma mulher e nascer numa manjedoura. Eu não posso explicar racionalmente os milagres. Então, quando a minha mente não consegue ir além, eu creio. Porém, o racionalismo diz: não, eu não posso aceitar. E o que aconteceu? O liberalismo, onde entrou, matou as igrejas. Olha, a Europa hoje, conhecido como um continente pós-cristão. Olha, algumas igrejas na América do Norte, no Canadá hoje, nos Estados Unidos, Canadá hoje, chamadas dead churches, igrejas mortas. Eu visitei recentemente uma igreja em Toronto, igreja John Calvin, templo belíssimo, um jardim grinaldado de flores no pátio, uma placa de bronze muito bonita com o nome do pastor, doutor fulano reverendo das quantas. E quando eu cheguei para perguntar quantos membros tem esta igreja, me responderam: tem 15 membros. Tem um culto a cada 3 meses. Porque onde o liberalismo chega, ele mata. Ele é um veneno mortífero, ele é um câncer. O que é dramático e triste, que muitos seminários históricos das nossas igrejas no Brasil estão ainda flertando com o liberalismo. Estão ainda encantados com este veneno mortífero. Você nunca viu um pastor liberal plantando igrejas, você nunca viu um pastor liberal experimentando um reavivamento, você nunca viu um pastor liberal promovendo o crescimento da obra de Deus. Porque onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. E preste atenção nisso, o liberalismo não começa na igreja, começa nos seminários. Da cátedra ele vem para o púlpito, do púlpito ele mata as igrejas. A única maneira de enfrentar o liberalismo é pregando a palavra. Um liberal chega para você dizendo o seguinte: bom, eu creio na Bíblia, mas eu não creio em tudo que está lá. Um liberal vai chegar, por exemplo, e dizer: eu não creio em Gênesis 1 e 2, não creio na literalidade de Gênesis 3. E muita gente hoje está tentando fazer um concubinato entre cristianismo e darwinismo, achando que isso é o suprassumo. Eu fiquei muito decepcionado. Há poucos dias eu fui comprar um comentário de Gênesis, de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados aqui no Brasil. E quando eu vi o comentário em 3 volumes, eu fiquei encantado. É esse que eu preciso. E eu fiquei chocado que aquele famoso escritor americano dedicou 400 páginas praticamente para expor Gênesis 1, 2 e 3 dentro desta linha liberal, tentando conjugar cristianismo com darwinismo. E notem vocês, é impossível negar a literalidade, a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3, sem negar toda a Escritura. Porque a criação não está registrada apenas em Gênesis 1, 2 e 3, em todos os livros da lei, em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, em todos os livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Nós teríamos que desconstruir toda a verdade de Deus para abraçarmos o liberalismo. É por isso que um liberal jamais será um pregador expositivo, porque não tem compromisso com a veracidade, com a inerrância, com a infalibilidade das Escrituras.